atendendo a algumas sugestões, né, de alguns alunos e tal, pessoas que curtem a página aí, que seguem o @Prof. Renata Teófilo, algumas pessoas pediram para eu falar um pouquinho de geometria, sobre como entender e resolver problemas de geometria, tá? Então, vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, de apertar o botãozinho do like, tá? Compartilha o vídeo com os colegas, ativa o sininho para receber as notificações, certo? E vamos lá falar sobre raciocínio geométrico. Bom, gente, eu vou começar aqui com 4 pontos para a gente refletir, certo? Primeiro, porque a maior problemática dos estudantes é como entender problemas. Então, vamos entender o que são problemas dentro da geometria. Quando a gente fala de problemas, a gente está falando de uma situação que tem uma finalidade, um objetivo claro, às vezes nem tão claro assim, e que você tem que executar uma série de passos até você chegar na resolução do problema, certo? E algumas pessoas, isso no primeiro ponto, né? Aqui no segundo ponto tem a pergunta: dominar a técnica ou resolver problemas? Então, algumas pessoas me falam que a dificuldade que elas têm de entender geometria é porque tem muita fórmula, certo? Então, eu convido a vocês a raciocinar sobre a resolução de problemas. Esquece um pouco a parte de decorar fórmulas, tá? É claro que você precisa saber características essenciais dos polígonos. Você precisa saber que um quadrado ele tem 4 lados, que todos os ângulos são retos, que os lados são iguais. Esse tipo de coisa, esse tipo de informação você precisa saber. Tanto que se você tiver domínio da geometria plana, você consegue resolver toda a geometria espacial. E se você não souber as fórmulas, você consegue desenvolver essas fórmulas, certo? Outra coisa que eu sempre costumo dizer, que você tem que desenhar. Sim, você tem que desenhar para poder resolver problemas, certo? Professora, eu tenho uma situação aqui, mas aí eu não estou conseguindo imaginar. Gente, desenho é a chave, certo? A criatividade é a chave, tá? E a partir do desenho é que você desenvolve o raciocínio abstrato. Então, quando você passa a entender características dos polígonos e quando você se permite desenhar esses polígonos e você se permite a pensar geometricamente, é que você desenvolve o que a gente chama de raciocínio abstrato, que é quando você vai aprender a construir a fórmula, quando você não sabe essa fórmula, a construir uma maneira de resolver o seu problema. Então, aqui eu vou deixar algumas dicas, certo? Primeiro, eu acho que quando você está resolvendo questões de geometria, você tem que envolver-se. Professor, envolver-se como? Envolver-se na resolução do problema. Você tem que refletir quais os conhecimentos que vão te ajudar a resolver, o que eu posso pensar a partir desse problema. Se esse problema fosse eu que tivesse que resolver e não fosse uma situação hipotética de um livro ou de uma prova, nesse sentido. A segunda coisa que você tem que fazer é construir as estratégias, certo? Você tem que construir as estratégias no sentido de que você vai ver qual o melhor caminho para você resolver o problema, certo? Não necessariamente fórmula, mas às vezes a gente costuma cometer alguns procedimentos incorretos, errar as primeiras tentativas, certo? Isso faz parte também da aprendizagem, você entender também o que não dá certo e construir as estratégias para acertar o teu problema. A terceira coisa é você analisar, certo? Analisar aquilo que você fez. Por que analisar? Isso aqui é muito importante, certo? Em que sentido? Às vezes a gente está resolvendo um problema de geometria e a gente chega numa determinada resposta e marca porque viu lá nas alternativas. Mas às vezes a resposta que a gente encontrou, ela só é parte do problema. Ela não é a resposta final, de fato, que responde à pergunta que está lá sendo feita no problema. Então essa parte da análise, ela é super importante, tá? E, por fim, observar os conhecimentos novos, né? Porque toda vida que você resolve uma questão de geometria, você aprende coisas novas, você aprende novas formas de resolver o mesmo problema.
O lindo da geometria é isso, é que você pode chegar no mesmo resultado por diferentes métodos. Você pode, por exemplo, eu estou resolvendo um problema de áreas, né? Eu posso cortar minha figura e decompor ela em outras figuras, eu posso calcular a área da figura como um todo, né? Eu posso colocar numa malha quadriculada, eu posso utilizar, em alguns casos, lei dos senos, lei dos cossenos, Pitágoras. Então, tem várias formas de você resolver problemas geométricos, e esses conhecimentos novos, eles servem como base para você resolver problemas mais na frente, né? Para você descobrir formas novas, mais rápidas e mais fáceis de solucionar uma situação em geometria. Então, eu vou resolver aqui com vocês 2 problemas, certo? Pra gente treinar aqui um pouquinho, né? Relembrar aqui algumas coisas, tá? Primeiro, eu tenho essa pergunta aí pra vocês, ó. Você é capaz de calcular a área do quadrado maior? Gente, ele tá dizendo que essa linha vermelha que vai desse vértice aqui do quadrado, certo? Do quadrado maior até esse vérticezinho aqui do quadrado menor, ele tá dizendo que mede 30. E aí, ele quer a área do quadrado grande, a área desse quadrado azul. Então, como que a gente vai raciocinar, certo? Eu vou trocar aqui minha cozinha de pincel e vamos lá. Gente, eu vou dizer aqui, certo? Que esse meu lado aqui mede x. Eu não sei a medida dele, eu preciso calcular a área. E dizendo que esse quadrado aqui, o lado dele mede x, eu sei que a área vai ser x elevado ao quadrado, já que a área de um quadrado é lado ao quadrado, né? Então, o que eu vou usar? Eu sei que essa medidazinha aqui desse quadrado menor é 3, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar bem aqui um triângulo. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Tudo bem? Então, esses pensamentos abstratos, a gente tem que ter noção do que fazer na figura, tá? Então, gente, eu sei que esse pedacinho aqui, ó, ele também é 3, né? Tudo bem? Então, gente, esse pedaço aqui do triângulo, ele vai ser o x tirando 3. Então, esse pedaço aqui, ele é x menos 3. Tudo bem? Eu sei que aqui é 30, certo? E essa parte aqui de baixo, ela corresponde à base do nosso triângulo, certo? Como eu disse que o lado do quadrado é x, então eu tenho que essa parte aqui azul é x, e eu tenho que esse pedacinho aqui é 3. Então, eu tenho que esse tamanho aqui, que seria a base do triângulo, seria x mais 3. Deu para entender? Vou redesenhar esse triângulo aqui embaixo, com os dados que eu tirei. Observa aqui que a gente tem um triângulo retângulo de hipotenusa 30. Aí, a gente tem aqui um lado do triângulo x menos 3, o outro lado aqui do triângulo x mais 3. Então, agora eu só vou aplicar Pitágoras, certo? Então, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, agora é só correr para o abraço, né? 30 ao quadrado eu tenho 900. Aqui eu vou desenvolver um produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 6x. Mais quadrado do segundo, 3 ao quadrado é 9. Faço a mesma coisa no outro. Vai mudar só o sinal do meio, né? Que é menos. E aí, esse menos 6x vai cancelar com esse mais 6x aqui, tá? Então, aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 18. Esse mais ficou horroroso, deixa eu ajeitar ele aqui. Igual a 900. Aí, beleza, viu? 2x ao quadrado igual 900 menos 18. 2x ao quadrado é igual 882. X ao quadrado igual 882 dividido por 2. X ao quadrado é 441. Não preciso tirar essa raiz, porque x ao quadrado eu sei que é a área do quadrado. Então, a área do meu quadrado aqui é 441. Então, perceba que você tinha uma imagem que você não tinha tantas informações, mas que você foi construindo essas informações em cima da imagem, tá? Então, isso é o que a gente chama de raciocínio geométrico, de você conseguir se desenvolver e construir problemas com base em alguns conhecimentos prévios que você tenha. Próximo.
A figura abaixo representa 3 círculos de raio 2 centímetros e tangentes entre si. Determine a área da região X assinalada. A questão que é a área desse pedacinho amarelo. E disse que a gente pode usar π igual a 3. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu tenho 3 círculos. Eu vou traçar aqui os centros, ó. Certo? Vou colocar os centros e vou ligar. Se eu tenho 3 círculos tangentes, pessoal, eu vou, consequentemente, formar um triângulo equilátero. Percebe que aqui é raio, 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 raio e raio. Então, os 3 lados do meu triângulo são iguais. Se o meu triângulo é equilátero, quais são as informações que eu tenho sobre um triângulo equilátero, né? Eu tenho que os ângulos internos dele são de 60 graus. E agora, o que eu vou imaginar? Que se eu pegar a área do meu triângulo e diminuir a área do meu, o setor circular, né? Essa partezinha que a gente tem aqui, ó. A área do setor circular, só que lembrando que é 3, né? São 3 setores, então eu vou calcular a área de um setor e multiplicar por 3. Então, calculando a área do meu setor circular, né? Aqui, e multiplicando por 3 e calculando também a área do triângulo, quando eu fizer essa subtração aqui, eu vou ter a área da região X que foi assinalada. Então, vamos lá, eu vou calcular a área do triângulo, certo? A questão disse que o raio é 2. Então, gente, o lado do nosso triângulo, ele tem medida 2 mais 2, que é 4. Vamos calcular a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4, né? Então, eu vou ter 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16, né? 16 dividido por 4, eu vou ter 4 raiz de 3. Isso é a área do triângulo, certo? Agora, vamos calcular a área desse setor circular. Se você observar, um setor circular, ele tem 360 graus, né? Uma circunferência inteira tem 360 graus. Esse setor circular, ele tem 60 graus. Então, ele é 1/6 da área do círculo. 1/6 de πr ao quadrado, certo? Então, o que a gente tem aqui? 1/6 de... O π, a questão diz que usasse 3, né? O raio é 2 ao quadrado. Então, a área do setor circular, 2 ao quadrado, 4, né? 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 sobre 6, que dá 2. Aí, o que eu vou observar? Que eu tenho que pegar a área do meu triângulo e diminuir os 3 setores circulares. Então, eu tenho 3 vezes cada setor circular tem área 2. Então, eu tenho 4 raiz de 3 menos 3 vezes 2, 6. Essa daqui seria, né, a área da figura, tá? Então, gente, é isso. 2 exemplozinhos pra gente ilustrar aí o raciocínio geométrico, né? A gente não tem tanta informação dentro do problema e consegue desenhar essa situação, resolver essa situação, tá? Espero que vocês curtam, que vocês deem um like no vídeo, que tenham gostado. Compartilhe aí com os colegas, certo? E ative o sininho das notificações. Para mais vídeos como esse, sigam aqui o Diva da Matemática, se inscrevam no canal e abraços e até o próximo vídeo.